Olá, meninas, bom dia. Oi, meninas, tudo bem? Resolvi abrir essa live agora de manhã pra gente bater um papo sobre encorajamento. Sinto às vezes muita falta disso aqui na internet. E eu falei assim, vou sentar ali, vou bater um papo com elas, vou trazer um encorajamento pro dia de hoje, porque a gente precisa diariamente, não é mesmo? Oi, Priscila e Carmen, sejam bem-vindas. Eu tava conversando hoje de manhã com meu marido, agora eu tô aqui no home office trabalhando. Bom dia, Carmen. Trabalhando, fazendo as minhas coisas, já tive reunião hoje. E aí eu tava conversando com meu marido mais cedo e tava falando pra ele sobre as coisas que a gente passa na vida e que às vezes a gente se sente enfraquecida, às vezes a gente não se sente tão encorajada assim. E ali a gente começou a bater um papo e eu falei assim, conversei com a minha equipe agora de manhã também e falei assim, poxa, vamos lá, vou entrar e a gente vai mandar uma palavra de coragem, de força pro dia de hoje. Oi, Joelma, que bom, querida. Um beijo pra você, tá? O que eu tava pensando e o que eu tenho visto nesses dias? Os dias são dias, assim, infelizmente, extremamente loucos, né? Eu tenho acompanhado o Big Brother Brasil, meu marido também tem acompanhado bastante. E a gente vê ali, por exemplo, em relação a alguns posicionamentos, a gente viu também a questão da Maria com a Natália. E tudo isso me fez refletir bastante como as pessoas elas enxergam uma pessoa preta, como as pessoas elas enxergam uma mulher negra. E ontem, durante a minha live participativa no Eu Negra ao Vivo, em alguns momentos eu estava falando sobre isso, sobre essa coragem que a gente tem que ter, porque na vida é uma jornada e nessa jornada a gente está nela diariamente, construindo. E a gente precisa saber para onde a gente está indo, a gente precisa saber o que a gente quer da vida e a gente precisa encontrar essa força também dentro da gente para a gente conseguir seguir. Porque senão, de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que a vida vem trazendo contra a gente para no meio do caminho, chora, desiste. E esse não é o plano, sabe? Aqui em casa eu sempre falo, cara, desistir não é o plano, não é o plano de Deus para minha vida e não é o plano que eu tenho para minha vida. Eu quero tudo o que Jesus já conquistou na cruz para mim. E eu sempre falo isso. E graças a Deus eu encontro forças. E aí foi muito interessante porque quando a gente conversou ontem no ao vivo, não são só vocês do outro lado que passam por situações do lado de cá eu passo também. É só um lado de tela, sabe? A troca é só essa. Tem um lado de lá da tela e tem um lado de cá da tela. O que você faz, Aline, para conseguir estar sempre de cabeça erguida, sempre sorrindo e trazendo ânimo para as pessoas? Eu me fortaleço, para quem não sabe, eu sou cristã, eu me fortaleço na palavra. Eu leio e eu falo assim, cara, essa aqui é a verdade sobre a minha vida. O que as pessoas estão fazendo lá fora, o que acontece, as rejeições, o racismo, os maltratos, as agressões, elas não fazem parte do meu mundo e eu não vou absorver isso para mim. Então, é algo que eu, todos os dias eu tenho que me posicionar. Então eu não sei, mas talvez você esteja passando por alguma dificuldade ou esteja também refletindo bastante sobre isso, porque é algo que acontece constantemente. Então a minha mensagem para você hoje é para trazer encorajamento ao teu coração. Se você abriu mão de alguma coisa, se você desistiu de alguma coisa porque alguém te feriu, tá na hora de você voltar e retomar de onde você parou. Na vida a gente passa por inúmeros momentos como esse. Eu, por exemplo, já passei em especial, agora assim, atualmente, né, em relação ao curso, para poder criar o curso, para desenvolver, para implementar. Então eu passei por bastante dificuldades, tive que superar cada uma delas para chegar onde eu cheguei, para chegar onde eu estou agora. E eu sei que ainda terei barreiras para superar, para chegar onde eu quero, onde eu sonho. Então eu quero que vocês se permitam a sonhar. Sonhar é fundamental, é importante. Talvez você vire para mim e diga assim, Aline, mas eu já sonhei, já fiz de tudo e está dando tudo errado. E sempre deu errado para minha família inteira.
mas você não é a pessoa que vai ter que seguir a história que a sua família teve de fracasso. Então eu sempre declaro que diante das coisas que aconteceram com a minha família, o que aconteceram comigo no passado, eu falo, acabou aqui. A partir da minha vida, a partir da minha história, essa história inteira muda. E é Deus que nos dá essa força, é Ele que nos prepara para todas as coisas que a gente vai enfrentar, mas a gente vai superar. Então não quero que você fique com seu coraçãozinho triste aí pensando que não vale a pena lutar, que não vale a pena se levantar. Levante-se, lave seu rosto, passe uma maquiagem, um protetor solar, sabe? Respira fundo, tome seu café e continue. Continue aquilo que está no teu coração, continue a fazer aquilo que lhe foi proposto, independente das circunstâncias. As circunstâncias, eu falo aqui em casa que elas vêm muitas das vezes para distraírem a gente. São distrações que quando a gente olha, a gente daqui a pouco está perdido. Eu queria isso, mas de repente você olha e você está fazendo outra coisa totalmente diferente. Às vezes até mesmo por não acreditar ou por não acreditar em si. Mas volta para aquele caminho de onde você parou, volte para aquele lugar, retome os seus sonhos, retome a sua vida e siga em frente. É fácil, Aline? Não, não é fácil. Mas existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele é por nós e Ele luta por nós. Então, às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço, como é que eu levanto a cabeça, como é que eu consigo reagir e fazer as coisas acontecerem. Eu falo, eu tenho alguns papeizinhos que eu deixo post-its, né, escritos. Eu escrevo lá no meu banheiro, eu escrevo aqui no meu escritório e eu falo, eu sou amada de Deus, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, sabe? Eu sou querida, eu sou favorecida, Deus é por mim. Então isso é muito importante, que você tenha essa certeza, não como uma palavra de afirmação, nem como uma palavra de, tô falando coisas bonitas e vai dar tudo certo. Não, mas como um posicionamento mesmo a ser vivido, porque as coisas elas acontecem o tempo inteiro. Se a gente for baixar a cabeça, a gente não sai do lugar. E não é isso, não é esse o plano pra gente, não é esse o plano pra nossa vida. Então, hoje, por exemplo, eu tava lendo mais um pouco, eu tô com um livro aqui que eu tenho lido toda noite antes de dormir, ó. Esse aqui, A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. Gente, e ele fala sobre tantas coisas interessantes que às vezes a gente para pensar assim, não, mas eu não tenho nenhum problema de rejeição. E quando você para ler esse livro, você fala, olha, preciso derrubar essa muralha, preciso derrubar essa fortaleza, preciso tirar isso aqui da minha mente para poder conseguir seguir em frente. Às vezes, a gente é tão machucada por situações ou até mesmo por conta da cor da nossa pele. Estava com a minha equipe sobre isso, meu celular parou de carregar. E eu estava falando sobre isso. O que acontece com a mulher negra, na verdade, é uma agressão. Então, diante de tantas agressões, eu tenho certeza que muitas pensam em pararem, em desistirem de algum sonho, como eu já fiz lá no passado. No passado, eu achava a maquiagem algo bonitinho, sim, legal, interessante, batom e tudo mais, mas o que eu ouvia eram só piadas, eram só coisas ruins, coisas horríveis a meu respeito. Eu não acreditei naquilo, mas de certa forma eu acabei me protegendo. E aí eu fui para um outro caminho. E hoje, quando eu olho, eu falo assim, olha, hoje eu estou no meu caminho certo. Eu estou no caminho que eu deveria ter seguido desde aquele período. Mas às vezes a gente é levado a fazer uma coisa totalmente diferente. E eu não quero que você continue sem rumo, continue sem ter a ideia de onde vai terminar esse seu caminho. Eu quero que hoje você tenha certeza que você é uma mulher especial, que você é uma mulher forte, sim. Eu quero que você respeite a história que você construiu até hoje. Por mais que talvez a sua história não esteja completa, concluída, ou do jeito que você um dia sonhou, idealizou, é a sua história, é o seu momento. Às vezes é muito simples, às vezes eu pego umas fotos minhas bem antigas. No curso eu até mostrei uma foto de infância que eu já não via há muito tempo. E aí depois tinha uma foto da minha vida atual. Eu falei, caramba, eu já passei por tudo isso aqui, mas valeu a pena para chegar aonde eu cheguei. Então eu quero que você olhe para a sua história, que você se orgulhe, que você se alegre hoje, porque isso vai te dar forças para que você caminhe
rumo à sua vitória, rumo à sua conquista, para amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã, sabe? Tem muita coisa que a gente às vezes olha e a gente joga em cima do outro, até mesmo como uma proteção. Ai, fulano não me deu oportunidade, por isso que eu não consegui. Aline, eu tentei, mas não foi, não deu. Gente, quantas coisas eu tentei e tento e às vezes eu não consigo. Mas eu fico pensando assim, cara, na hora certa, Deus vai me abençoar e eu vou conseguir aquilo que está no meu coração, e se não for algo bem maior do que o que está no meu coração, porque é algo que está no coração dele para mim. Então a gente tem que ter essa sabedoria e essa paz, senão a gente já começa o dia, ai, agora, e se não abrirem a porta de novo, e se eu não conseguir? Às vezes é um familiar que está desempregado, ou um familiar que está passando por alguma situação de saúde, e às vezes a gente fica com o coração ali apertado, com razão, com toda a razão, e a gente não consegue enxergar uma luz no final do túnel. Mas assim, ainda não acabou. A vida tá aí, você tá aqui, eu tô aqui, então a gente vai continuar fazendo o que a gente foi chamada para fazer aqui nessa vida, que é inspirar pessoas, inspirar outras mulheres. A gente precisa acreditar sim que cada uma tem um talento específico. Temos mais do que um talento, óbvio, mas que cada uma de nós temos talentos específicos, e com o nosso talento a gente abençoa a vida do outro. Meu talento hoje, nesse momento agora, está falando aqui com vocês, mas daqui a pouco vai estar sendo preparar a comida dos meus filhos que estão voltando da escola. Mais tarde, meu talento será trazer uma palavra legal para uma amiga, ou bater um papo, ou ser ouvinte. Enfim, a gente tem vários talentos e a gente pode desenvolver todos eles ao longo do dia, ao longo da vida, mas a gente precisa se enxergar, não com o olhar do outro, mas com o nosso olhar, entendendo tudo que acontece aqui com a gente e entendendo também que às vezes o não que a gente recebe, às vezes a porta é fechada, às vezes é até um livramento para aquilo que a gente queria e ainda não estava na hora, e daqui a pouquinho vai chegar. Isso é uma coisa que eu falo pra mim, sabe? Tava conversando com a equipe hoje e a Eve tava me falando assim, nossa, você é uma pessoa que você consegue respirar, levantar a cabeça e seguir. Eu falei assim, sim, eu confio em Deus, isso é muito importante. A gente não vence sozinha, sabe? Não, Aline, é na força do meu braço. Olha, eu tenho dinheiro, eu já tenho a aparência que eu queria, eu já tenho o carro X, eu já tenho o marido Y, eu já tenho sucesso, eu já tenho fama. Quantas pessoas que eu conheço mesmo, pessoalmente, que são assim e que não alcançaram, que não alcançam, que não conseguem serem felizes. Eu tinha até um amigo aqui que às vezes a gente conversava e ele falava assim, Aline, a depressão aqui na Barra da Tijuca, ela caminha de BMW. E eu concordava com ele, infelizmente, falava assim, sim. Então você não precisa esperar. Ai, Aline, só quando minha vida estiver assim ou desse jeito ou do outro jeito é que eu vou ser feliz. Isso é uma perda de tempo. O tempo é agora. O tempo que você tem hoje é um presente. Por mais que as circunstâncias estejam falando para você que não é presente coisa nenhuma, que você não está conseguindo fazer as coisas funcionarem ou darem certo, que aquela prova que você tentou, você até conseguiu passar, mas talvez você não tenha conseguido ser classificada ou não tenham te chamado. Às vezes a gente se sente prejudicada. A mulher, no geral, ela trabalha muito, não é? Então, assim, acordo cedo, vejo pela minha rotina aqui, acordo cedo, cuido das crianças, vou malhar, trabalho, depois tem que buscar a criança, a comida tem que estar ok, depois tem que ver o dever de casa, tem isso, tem aquilo, tem amiga, tem... Enfim, a gente resolve 1000 coisas ao longo do dia. E às vezes no final a gente ainda não é reconhecida. Mas não é sobre isso, sabe? É sobre essa força que a gente tem que buscar dentro de nós, para que a gente tenha realmente uma resposta e uma direção para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer com a nossa vida. Isso é fundamental. Eu vejo assim que aí fora tá um caos. As pessoas elas já não têm esperança sobre quase nada. Esses dias eu estava vendo que um pai de família estava entrando em casa aqui no Rio de Janeiro, e aí o vizinho achou que ele estava roubando a residência. Não sei se vocês viram essa matéria. Oi, Rafael, tudo bem? Dá um beijo na tua avó. Não sei se vocês viram essa matéria.
ele foi morto com 3 tiros, porque ele era um homem negro tentando entrar em casa. Então, quando você vê uma coisa dessa, meu coração se desmancha. E esses dias eu tive que conversar um pouco mais com meu filho, mais velho, porque ele já está entrando na fase da adolescência e ele já está podendo ir e voltar da escola sozinho, que é aqui dentro mesmo do condomínio, mas ele já está bem mais independente. Então eu precisei preparar um pouco mais ele para esse mundo. E foi doído, como mãe. Então é aquilo que eu falo para vocês. Vocês passam aí, mas podem ter certeza que eu passo aqui também. Só que às vezes a diferença está no posicionamento. Eu sentei com ele à mesa, preparei uma mesa bem bonita de almoço. Falei assim: filho, deixa eu conversar um pouco com você. Esse ano eu preciso que você cumprimente todos os funcionários do caminho que você está indo. Porteiro, segurança, porteiro da escola. Que eu quero que essas pessoas gravem bem o seu rosto, que elas saibam quem você é. Quando você fala com as pessoas, elas te observam. Aí ele: por que, mamãe? Eu falei assim: mamãe vai te explicar lá na frente. Falei para ele sobre os perigos que acontecem, inclusive em bairros de classe média. Uso de drogas, mentiras, enganos, enfim. Falei na linguagem dele sem assustar muito, mas ele ficou assim, com um olho enorme, olhando para minha mesa. E eu falei assim: meu amor, você foi praticamente um dos primeiros meninos negros daquele colégio. Você ainda é um dos poucos ali. Se seu amiguinho louro de olho azul, se ele pegar e começar a levar droga para a escola, fazer alguma coisa e jogar na sua mochila ou na sua bolsa, e você não estiver atento, não vai pesar nada para ele. Mas você, infelizmente, diante da sociedade, você tem a aparência de uma pessoa que faz isso. Ele: mas mamãe, não é justo. Eu falei: não é justo. E eu falei isso com dor no coração, porque eu sei a educação, eu sei o amor que eu dedico a ele, eu sei assim a paixão que eu tenho por ele e pelo Davi também, que é o caçulinha, mas eu precisei falar. Então, quando a gente for fortalecer os nossos filhos, a gente tem que ter sabedoria também. A gente não pode pegar e colocar para eles de uma forma que eles não venham a entender. Eu esperei um tempo para começar a falar sobre isso, mas em alguns lugares, em alguns bairros do Rio de Janeiro e de alguns outros estados que vocês são, talvez essa conversa precise ser bem mais cedo, para vocês terem uma ideia. Para o meu filho eu contei com 10 anos. A minha mãe me contou essa história, mais ou menos parecida, quando eu tinha 4 anos, que foi a primeira vez que me ofereceram drogas. E você vai falar assim: que isso, Aline? Aos 4 anos de idade? Sim, na creche. Olha como o sistema é rápido. E aí, quando eu conversei, expliquei tudo isso para ele entendeu um pouco mais. E eu tenho visto que ele tem pesquisado mais, ele tem prestado mais atenção. Então a gente precisa fortalecer sim os nossos. Não é uma brincadeira, sabe? Não é uma coisa que, ai, que legal, não, que legal não, mas assim, aconteceu ali, mas é um caso isolado. Não existe caso isolado. A gente precisa sim se proteger, se fortalecer. A gente precisa virar para quem tem uma menina, por exemplo, precisa virar para ela e falar o quanto ela é bonita, o quanto ela é linda, sabe? Valorizar as qualidades dela, mostrar que ela tem valor. Porque se o outro vier tentando tirar tudo isso, ela não vai acreditar, porque ela ouviu primeiramente de você. Então eu sempre falo isso: é filha, protege. É filho, proteja também. É neto, protege. É sobrinho, é sobrinha, é uma criança próxima que você tem, é afilhada, proteja também. Então, eu não quero que ele passe, óbvio, né? Acho que toda mãe é assim, não quero que passe pelas coisas que eu passei. E a gente precisa sim se fortalecer. A gente precisa estar com o nosso coração fortalecido diariamente, porque é algo que a gente sabe que acontece de forma velada. O racismo é algo velado aqui no nosso país e ele é extremamente violento e perigoso. Ele coloca a vida das pessoas negras em risco de morte o tempo todo. E nós precisamos sim ter um posicionamento diferenciado. Nós precisamos sim ter fé, ter esperança e ter bom ânimo e sabedoria para contornar todas as situações. Então a palavra que eu quis trazer para vocês hoje foi essa de encorajamento, foi essa para que vocês tenham força, tenham ânimo
que vocês entendam também a responsabilidade de cada um, e eu sei que vocês entendem isso muito bem. Como diz o meu marido, ele fala assim, é porque é algo que está na tua pele. Eu falei, exatamente, é algo que está na nossa pele e a gente sabe, mas que a gente não venha também levantar muros de proteção e viver uma vida miserável, sabe? Escondida, guardada de tudo e de todos, protegida contra todos. Que isso também nos impede de alcançar coisas boas no futuro. Então que vocês possam ter um coração leve, moderado. Lembre-se que a situação em que você está hoje, se for uma situação ruim ou difícil em alguma área, ela não te define. E aí quando eu falo isso, às vezes a pessoa fala assim, ai gente, a Aline não deve passar problemas, ela não deve ter nada. Existem situações da minha vida que estão de uma forma que eu olho e falo assim, cara, não, isso aqui não me define. Não é o que eu sonho pra mim, não é o que eu quero. Tá assim, mas essa situação vai mudar. E eu declaro todos os dias, e isso aqui vai mudar. Então que a gente não venha se conformar com que as pessoas, ou com que a mídia, com que as pessoas trazem pra gente. Mas que a gente possa ter, sim, essa certeza no nosso coração, e a gente possa se levantar todos os dias com a cara e a coragem, minha mãe sempre falou isso, com cara e coragem, para fazer a diferença. Para fazer a diferença na nossa vida, na vida dos nossos, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, na sociedade em geral. Então todos nós temos essa responsabilidade. E isso é muito bom, isso é muito bonito, isso é muito importante. Quando eu falo aqui que nós somos a referência, é exatamente isso. Cada uma de nós, com o nosso coração avivado e ativado para fazer a diferença, a gente vai conseguir fazer a diferença na vida de cada pessoa que a gente tocar, de cada pessoa que a gente conseguir tocar o coração, que a gente conseguir falar. Oi, Roberta, um beijo. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência e esse coração mesmo. Um coração grato. Acordou? Ai, respira fundo, fala, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Isso é muito importante. A luta vai vir? Vai. As dificuldades vão vir? Vão. Todos os dias, Aline? Todos os dias. Mas nós sabemos que sobre todas elas nós já somos mais do que vencedores, sabe? Então, eu sempre falo, Jesus já conquistou tudo que eu preciso, então eu acordo hoje para tomar posse do que é meu. É igual criança, filho principalmente, às vezes ele nem te pede, ele olha e ele já sabe que aquilo ali é dele também. Então isso é muito gostoso, que a gente possa ter essa coragem no nosso coração. Vai lá agora, se arruma, faz lá, assina aquele contrato, fala com o cliente da forma honesta, legal, bacana, que você sabe, seu trabalho tem valor, a tua vida tem valor. Não deixa colocarem preço sobre aquilo que você faz, não deixam colocar um valor específico em cima de você ou da sua aparência. Não deixa fazerem isso não. Não suma, não desapareça diante das pessoas. Você é uma pessoa única, você é especial. Tá? Eu quero que você entenda isso, que isso vire uma verdade dentro do seu coração, porque é assim que a gente tem que viver todos os dias, sabendo que os dons que você recebeu, sabe? Os dons que você tem, né, Amanda? Tô vendo sua mensagem aí. Obrigada, Amanda. Amanda, os dons que você recebeu só você pode usar na vida de quem você vai usar. Então, assim, não importa quando a gente olha e fala assim, caramba, mas existem muitas pessoas melhores do que eu nessa área, no mercado, seja lá o que for. Não interessa. Deus escolheu você para você fazer o que tem que ser feito e só você pode fazer isso. Isso é muito legal. Então para pensar sobre isso. Só você pode tratar o seu filho do jeito que você foi chamada para fazer e para tratar. Só você pode ser a executiva X da sua empresa, porque são características suas, dons dados a você. Então use o que você tem nas mãos. Line, não tem muita coisa não tem problema. Eu tenho um caderno aqui de um projeto que eu estava desenvolvendo, que eu dei uma parada agora por conta dos outros e depois eu vou voltar. E uma palavra que eu anotei aqui, não despreze os pequenos começos. Então eu quero que você se sinta hoje fortalecida a não desprezar o seu começo, a não desprezar, mas é que no passado, poxa, no meu passado, já dividi algumas vezes aqui com vocês, eu sei que tem muitas meninas que são novas, mas o meu passado foi bem complicado. E graças a Deus, Deus não desistiu de mim, me
bateria indo embora. Deus não desistiu de mim, eu também não desisti, respondi ali e consegui vencer e venço diariamente. Então que vocês não fiquem pensando, tá, então eu vou fazer isso e amanhã vai ser melhor. Tá, ok, pode ser que seja melhor, mas se não for, você vai se posicionar mais uma vez até vencer, tá bom? Até que isso se concretize na sua vida, até que você veja o resultado do seu trabalho, o resultado daquilo que você tem tanto sonhado e buscado. Então a minha palavra de encorajamento hoje é: não desista, por favor, não desista. Foque naquilo que você é boa e vá se aprimorar e vá fazer da melhor forma possível. Pode ser simples, mas dê um passo em direção ao seu sonho, dê um passo em direção ao seu projeto. Aquele sonho que está fervendo aí no teu coração, você não tem coragem de contar para ninguém, comece a colocar no papel, comece a botar para fora, que você vai ver que assim, não existe ninguém. Esses dias eu ouvi essa palavra, foi até meu pastor no domingo falando. Não conheço uma pessoa que tenha tido paixão por algo. Não conheço uma pessoa que não tenha dado certo. E é verdade. Às vezes a pessoa tem uma empresa top e quer trabalhar como empreendedor vendendo pipoca na porta da escola. Mas se você tem paixão, seu sonho era vender pipoca e a melhor pipoca, você vai ser o cara mais ou a mulher mais top na área, sabe? Então, às vezes a gente se distrai muito, querendo algo que às vezes ainda não está tão perto assim. Mas a gente pode começar com aquelas pequenas sementes que a gente tem e a gente pode pegar aquelas sementes sem desprezá-las, começar a semear, que lá na frente a colheita é garantida, a colheita é certa. Então não duvidem no coração de vocês. Espero que vocês estejam agora se sentindo fortalecidas, tá bom? Para seguirem o dia de hoje. Já ouvi que uma das crianças já chegou. Vou lá agora cuidar do almoço dos meninos, sentar com eles à mesa, bater um papo. Daqui a pouco eu volto aqui para trabalhar e à noite volto a trabalhar, enfim, vou trabalhar até o finalzinho do dia. Meninas, obrigada por estarem aqui, obrigada por terem ouvido, espero ter conseguido contribuir com a vida de vocês, tá bom? Eu queria passar o que estava no meu coração pro coração de vocês, porque a gente sente igual, a verdade é essa, tá bom? Amanda, que bom que fez sentido pra você, tá? Deus te abençoe no seu empreendedorismo, Amanda. Quero te ver crescer e brilhar, assim como todas as outras. Rosanice, Rosananice, né? Um beijo. Sol quente, um beijo pra você também. Muito obrigada. Um beijo grande, meninas. Olha, um ótimo dia. Deus abençoe a cada uma. Tchau.